Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CertaCast, o podcast da Certa University. Eu sou Manuel Júnior, Head da Certa University, e hoje nós vamos conversar sobre algo que está acontecendo agora aqui no grupo Certacom. E não é um plano para o futuro, é uma ação que está em movimento. Nos últimos meses, vimos coisas incríveis acontecendo aqui. A Certatec desenvolvendo soluções em IA, pessoas em diferentes áreas começando a usar IA no seu dia a dia, projetos sendo desenvolvidos, mas tudo isso de forma descentralizada, sem um alinhamento estratégico. E aí que nós percebemos, chegou a hora de estruturar tudo isso, de transformar essas ações isoladas em uma estratégia corporativa. E é isso que nós vamos conversar aqui hoje. E para dar início, nós trouxemos alguns convidados especiais nessa tarde de hoje. Nós temos aqui o Thiago, que é o gerente de tecnologia aqui da Certatec. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Manuel. É um prazer estar aqui para poder compartilhar aí um pouquinho da nossa experiência com inteligência artificial e as ações que a gente está tomando aí junto do time da Certatec. Muito bem, Thiago. E temos aqui também o Dr. Vitor, sócio da Baquim Barros e Previdelli. E o nosso primeiro case, nós teremos vários assuntos interessantes para trocar aqui, mas por que um primeiro case? É uma pessoa que não é da área técnica, que vai contar um pouco dessa história. Seja bem-vindo, Dr. Vitor. Obrigado, Manuel. Uma honra, um prazer enorme estar aqui hoje falando um pouco desse assunto que está em alta e que a gente tem uma hora ou outra que entrar de cabeça mesmo, e parabéns pela iniciativa. Tiago, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Me fala um pouquinho da realidade da IA aqui no Grupo Certacom. O time Certatec, pelo fato de ter diversos projetos rolando em paralelo, ele foi pioneiro no uso do ChatGPT. A gente percebeu que havia necessidade, devido à quantidade de demandas ali que a gente tinha, de que a gente precisasse potencializar e fazer a aquisição de novos funcionários que tivessem uma curva de aprendizado mais rápida. Então, o que a gente acabou fazendo foi contratando alguns estagiários e entregando para eles o ChatGPT mais como mentoria. E aí a gente começou a enxergar alguns resultados. Uma curva de aprendizado hoje no mercado leva em torno de 6 meses a 1 ano. A gente conseguiu ter entregas e resultados em menos de 3 meses. Então, eu acho que aí é onde a IA ela conseguiu provar, né, por A mais B, que ela consegue potencializar as pessoas ali, virando um coaching básico ali de como codar, como aplicar boas práticas. Legal. E quando você não tem isso parametrizado, por que isso se torna um problema, por exemplo? Quando você não controla o que você está fazendo, você pode criar uma certa dependência ali em relação ao uso de IA. Quando você começa a entender melhor como utilizar, como engenharia de prompt, o uso de tecnologia ao seu favor, você consegue usar ela como um coaching básico para conseguir fazer com que você aprenda durante o processo. Então é onde a gente fala que a gente está potencializando ali o ser humano ou o desenvolvedor. Muito bem. Doutor Vitor, isso na prática foi tudo fácil ou teve algum problema aí durante a execução? Fácil nunca é, né? Eu acho que como nós viemos, né, aprendendo aí ao longo de cursos, né, e algumas imersões aí para entender como a IA pode ajudar a gente passa a entender que não é fácil, mas deve ser bem estruturado, né? E essa estruturação, tudo isso exige seguir protocolos, seguir procedimentos internos, mas a grande vantagem da inteligência artificial acho que é isso, ela vai aprendendo e a gente vai ensinando e registrando tudo aquele histórico para aí sim usar ela como base até para desenvolvimento da equipe, desenvolvimento próprio e, enfim, desenvolvimento da área como um todo. E sobre, inclusive, o tópico que você perguntou para o Thiago, eu acho que a IA descentralizada, ela tem, quando você fala de cada pessoa, cada departamento usando de uma forma, é algo que, ao mesmo tempo que é vantajoso, traz muitas vantagens, porque, enfim, a IA em si traz vantagens, traz alguns perigos que fogem um pouco do alcance da empresa. Então, qual IA está sendo usada, como está sendo usada, aonde que os nossos dados estão, em qual plataforma, enfim. A maneira com que... O controle, exatamente. O nosso compliance precisa de certo controle para centralizar as informações e centralizar as LLMs, ou enfim, o ChatGPT, o Copilot, qual IA que a pessoa está usando e aonde os dados das empresas estão, enfim. Tudo isso precisa de certo procedimento e preparação coletiva, né? E eu acho que também entra muito as ações que a Certacom tem tomado, principalmente pela Certa University, de trazer alguns cursos como o curso de LGPD, como cursos de segurança da informação,
que vai para trazer a ideia de trazer ética para o que você está fazendo, porque é muito fácil eu simplesmente pegar e começar a utilizar a inteligência artificial para potencializar o meu trabalho. Mas se eu não uso ela com responsabilidade, eu corro o risco de estar colocando os dados de um cliente meu de modo a ficar público, de maneira indireta, ou ajudando a treinar um certo modelo. Por mais que a gente consiga fazer alguns approaches ali e amarrar por dentro das versões pagas, as versões gratuitas, você basicamente, se você não paga, você é o produto, né? Então, quando você acaba sendo o produto, é porque você está treinando a IA para que ela fique melhor de alguma forma. Tiago, e você comentou que já está utilizando, né, a IA já há um bom tempo. Quanto tempo exato e de que forma você já apresentou alguns resultados aqui no Grupo Certacom? A gente tem usado a IA desde o início do lançamento do ChatGPT. Então a gente acabou pegando ali na primeira versão beta, logo que ele saiu. Então a gente acabou sendo um pouquinho entusiasta ali em relação ao uso da inteligência artificial. Para você ver, até mesmo dentro da Certatec, houve uma certa reticência entre os desenvolvedores que tinham naquela época de utilizar a IA. Por quê? Porque ela ainda surtava bastante. O termo surtar vem porque ela não entregava algumas respostas do que é o que a gente queria, né? Basicamente. Mas com o tempo, o que eles entenderam? Que a IA ela não estava ali para fazer o trabalho deles, e sim estava ali para tirar dúvidas e simplificar processos. Então, quer dizer, eu tinha algum código muito extenso que eu precisava ali tirar alguma dúvida, eu conseguia em pouco tempo alinhar alguns algoritmos e entender basicamente o que aquilo estava fazendo ou por que determinado erro estava acontecendo. Um dos cases mais impactantes que a gente teve é de um desenvolvedor, que é o Vinícius, né? Que ele basicamente começou um projeto usando 100% do ChatGPT, que aí foi um dos cases quando a gente estava refatorando Certadoc, que a gente pegou todo o trabalho que estava lá em C# clássico e começamos a estruturar o projeto para que ele ficasse mais linear e mais organizado. Então a gente conseguiu aplicar coisas que, se ele fosse aplicar por conta própria, ele demoraria muito mais tempo. Então ele aplicou muita arquitetura. Então o analista conseguiu ser aquilo que ele queria ser, um analista, e não mais somente um programador. Excelente, né? Então, eu diria que só o que você acabou de falar já é tema para mais um podcast, né? Porque e vamos convidar o Vinícius aqui também para trazer todos os detalhes, né? Então já fica aí, né, pré-avisado esse convite aí para o Vinícius. Outro ponto interessante nós estamos aqui, né, na Certa University, que também é um case aí, né? Se você puder falar um pouquinho de como nasceu isso, né? Porque nós já nascemos imersos em IA também, né? A Certa University, a gente começou com a ideia mesmo de AI First, né? A gente partiu de toda a ideia ser estruturada e montada dentro da IA. Então, a gente começou com alguns insights entre os heads, que é o Manuel e o Johnny, e a gente começou a estruturar basicamente todo o processo. E dali a gente já saiu com o MVP. Então, a gente começou a construir o próprio site da Certa University e as outras tecnologias que a Certa University utiliza 100% com IA. O que o analista fez foi basicamente ajustar alguns efeitos, algumas coisas que era o que precisava para poder apresentar. Então, é um case muito legal, porque a gente conseguiu em coisa de um mês fazer o desenvolvimento que levaria em relação a uns 2 ou 3 meses de desenvolvimento. Olha que interessante, né? Então, lembrando, gente, que eu não sou nenhum especialista em IA. Você é especialista em IA, Vitor? Zero. Não? Então, se nós conseguimos fazer, imagina a estrutura. E é justamente sobre capacitação, gente, que nós estamos falando aqui. Né? O próprio Tiago comentou de alguns conhecimentos quando a gente constrói comitês, quando a gente constrói educação corporativa, tudo envolve ética, né? Envolve o que eu sempre chamo de lifelong learning. Então, seja bem-vindo a um processo de desenvolvimento continuado. Se você está chegando agora no Grupo Certacom, se você está aqui há um bom tempo, esse é o caminho que nós naturalmente continuaremos. Já implementamos assim, né? Mas essa cultura de desenvolver cada vez mais. Até só um parênteses, isso aí que você falou, Manuel, se quem é especialista em IA, né? As pessoas acabam confundindo, eu mesmo, quando eu comecei a me debruçar mais nesse tema de IA, eu acabei me confundindo um pouco e me deparando com a questão de tá, mas eu não sou programador, por que eu estou fazendo isso? E existe uma diferença muito grande entre você usar IA e perceber ali que tá ocorrendo uma programação, ela mesma, às vezes no ChatGPT mesmo você vê isso, né? Você pede alguma coisa, aí começa uns códigos rolar ali na tela, você fala, não, mas eu não sou programador, e dá essa... Mas assim, a IA ela te dá essa capacidade de colocar no papel, de tirar do papel coisas e ideias que você tem na cabeça. E ela faz isso por meio de códigos, certo?
Então, muitas das vezes você tá fazendo, você tem uma ideia, você coloca lá, você começa a passar como se fosse um especialista, um programador. Então, muitas coisas que você quer tirar do papel, muitas das vezes, a IA permite você fazer isso, certo? Desde que você não é um especialista, você não é um programador, mas você consegue usar dela para tirar ideias do papel, que acho que vai muito de encontro com as inovações que a gente tem trazido até em outros departamentos. Eu digo, por mim, pelo menos, a gente até vai falar mais disso, mas na área jurídica, que você entende de um assunto, você entende de direito, você entende da área tributária em si, emissão de uma nota, você sabe como faz a coisa técnica, mas você não sabe criar um programa que maximiza e potencializa isso, gera uma escala sobre isso. Então você sente que você precisa de um departamento tech 100% para fazer tudo isso por você. Então aí ela acaba tirando isso e te dando um especialista, que é um chat ali, o chat GPT no caso, por exemplo, que é um especialista que vai te ajudar a tirar aquilo do papel para quando você precisar de fato da área técnica da empresa, da área tech, aí sim você vai precisar de um especialista, mas você já andou ali metade do caminho. Né? Excelente. E o mais interessante disso que o Victor está falando é ele que vivenciou o passo a passo do desenvolvimento com IA e sem IA, que foi passar por todos os processos de fazer a entrevista, a validação do MVP, todo o passo a passo. E ele poder, né, passar para a gente de uma forma muito mais completa. Esse primeiro MVP, para a gente fica só fazer o que os times de tecnologia hoje têm que fazer, que é guiar, não mais ter que fazer todo o ciclo de desenvolvimento. Porque quando uma pessoa tem uma ideia, eu acho que a gente consegue abstrair do especialista o que é de melhor dele, né? Que é o conhecimento específico em relação àquilo. E ele em si acabaria sendo, né, normal ele julgar se está ou não correto aquilo que ele está fazendo. Então é muito legal, por quê? Porque ele encurta. Então, quer dizer, ele consegue fazer a própria análise, aí ele faz o desenvolvimento, ele consegue fazer a validação, ele consegue voltar e a gente consegue só guiar em alguns pontos quando costuma dar alguns probleminhas. Mas serve para ser uma tecnologia um pouquinho mais guiada, vamos dizer assim. Legal, né? Eu vejo a autonomia, né? E quanto mais a gente faz, mais a gente começa a ter uma intuição, né? Né? De como fazer. E com o tempo seremos sim especialistas. Daqui a um tempo a gente vai saber cada vez mais extrair esse conhecimento. E mais do que isso, eu sempre falo, a melhor forma de aprender isso é o que a gente está fazendo aqui hoje, é ensinando, é passando à frente e provocando, né, as pessoas para também fazerem pequenos projetos, né, com o time, né, Certa Tech aqui para dar esse apoio, esse norte, né? Então acho que é um exercício que vale a pena muito ao longo de 2026 aí, né? Vitor, você foi o primeiro case aqui em relação a utilizar, tirar do papel, né, um projeto de utilização de IA na área jurídica. Teve o apoio aqui da Certa Tech, mas conta um pouquinho dessa história. Como foi isso para a sua área? Sim, eu não sei se o primeiro case, eu acho que muitas pessoas estão usando, devem estar usando dentro da empresa mesmo, mas eu acho que de forma estruturada aqui dentro do grupo, acredito que nós trouxemos esse primeiro case. Mas antes de falar desse case em específico, eu gostaria de mencionar dois cases. O primeiro que foi antes dessa imersão e do curso que nós fizemos de inteligência artificial, agora uns meses atrás. E um outro case que foi, acho que o case de IA mesmo que nós tivemos, que foi depois dessa imersão, desse curso, onde eu pelo menos me aprofundei bem nessa parte de IA e descobri muitas coisas que ela pode ajudar a gente. Então, o nosso primeiro case foi a questão de acompanhamento de processos, né? De que os clientes possam acompanhar os processos deles em tempo real. Então, nós temos como premissa básica no nosso escritório que o cliente precisa saber o que está acontecendo com o processo dele, certo? E nós sempre fizemos essa atualização por e-mail. Então, movimentou ali, saiu uma decisão, alguma coisa assim, a gente manda isso por e-mail, como 98% dos escritórios fazem. Só que o que aconteceu? No começo do ano, a nossa equipe sentou, conversou e falou, não, por que a gente não começa a automatizar isso? Ou nem só automatizar, mas trazer isso para mais perto do cliente. Então, nós sentamos com a área técnica, a área tech aqui da CertSky, né, da Certacom, conversamos com eles, explicamos qual que era nosso objetivo, o que a gente queria, uma ideia super inovadora. Então, marcamos uma reunião, mandamos invite para todo mundo se reuniu, sentou, explicamos o que a gente queria, eles pegaram, entenderam a ideia, levaram 1-2 semanas para desenhar uma ideia, sentamos de novo, conversamos sobre o assunto, mudou aquela ideia. Enfim, um projeto que foi levando tempo. Por quê? Nós tínhamos a ideia, eles tinham o conhecimento tecnológico e eles iam executando tudo isso. Maravilha. O projeto andou, acho que levou uns 2 meses, será? 2 meses. 2 meses, né? Levaram-se 2 meses para a gente tirar aquela ideia do papel e falar, pronto, agora nós vamos começar a utilizar.
Então, tudo isso foi feito no prazo de 2, 3 meses, aí até mandar os logins para os clientes e começar a usar. Uma ideia inovadora, uma ideia que foge ali do tradicional de um escritório de advocacia e um projeto muito bom, que deslocou muita equipe e trouxe frutos. Claro, hoje os clientes acompanham os processos dele na nossa plataforma. Só que isso não vai 100% de acordo com o que o Thiago falou, de a área técnica ela dá apoio. E a tendência é que nós, da área técnica, eu digo, da tecnologia, ela dá apoio para essa área que operacionaliza. Então, nós que somos os advogados do processo, que damos esse follow-up para os clientes, tudo, nós temos que ter mais essa autonomia de falar, ó, o que eu quero é isso, já está meio que prototipado, como que eu continuo esse projeto? E aí sim envolver a área técnica. Isso foi o que o nosso case de sucesso, aí, esse segundo case, trouxe de fato. Então, nossa área, a gente sentiu uma outra dor. Depois do acompanhamento de processo, a nossa dor maior, depois que a área de contratos veio para o escritório do Baquim Barros, Previdelli, nós começamos a nos deparar com a questão de vamos ter que fazer um contrato. Como que nós fazemos? Nós pegamos um Word, nós abrimos esse Word, nós temos campos lá variáveis de vai o nome do cliente, alguma negociação tem uma condição de pagamento específica. Então isso acontece muito aqui no grupo, né? Talvez as pessoas não tenham tanto essa sensação, mas cada cliente é meio que único. Ele quer às vezes uma condição diferente, ou enfim, a gente encontra padrões, mas esses padrões variam muito. E por que não automatizar isso? Então, foi o que a gente começou a trabalhar uns meses atrás. Então, automatizar isso direto no Excel, como que a gente poderia fazer isso? E depois dessa imersão aí um pouco, em algumas semanas, né, nesse mundo de IA, a gente aprendeu que tinha como a gente montar a nossa plataforma de maneira 100% criada por IA. Montar a nossa plataforma, eu digo, quais etapas a gente precisaria para implementar, o que a gente queria visualmente, aonde a gente queria chegar, quais são as nuances do nosso programa que ela precisa ter. Enfim, toda a parte técnica trazida para código ou trazida para uma realidade de tecnologia que não é a nossa, a gente consegue fazer por meio de IA. Então, em 3, 4 dias, a nossa equipe prototipou, a área jurídica mesmo, sem envolver a área técnica, prototipou isso. E o que nós tivemos com a área técnica até então, que esse projeto já faz um mês acho, né? Um mês e meio. Hoje nós já estamos rodando esse protótipo, então nós já estamos emitindo contratos por meio dessa plataforma. E aí você fala, mas a IA que gera a plataforma, isso eu acho que a IA que gera o contrato, isso aí é inseguro. Não, a gente não está falando de que a IA monta o contrato, eu falo, monte o contrato, não é isso. Nós estabelecemos como que é um contrato, quais são os campos variáveis, tudo. A IA, o que ela traz é uma experiência diferente para a gente gerar esse contrato. Ao invés de a gente entrar na pasta, abrir e tal, a gente já tem tudo isso formatado. Então o que a gente faz? A gente simplesmente vai, preenche campos necessários, que já vem do comercial, por exemplo, e já sai um contrato pronto. Entendeu? Isso diminui o tempo que uma pessoa, um assistente, um analista, ficaria abrindo o contrato, preenchendo esse contrato. Mas qual que é o mais importante de tudo isso? Thiago, quantas horas será que a gente tomou da equipe de vocês? A gente tomou não, né? A gente deixou de tomar da equipe de vocês para montar essa plataforma. Eu entendo que, com base na última experiência que a gente teve, que a gente levou quase 3 meses, a gente traz muito a experiência de que em um mês vocês conseguiram fazer todas as etapas de prototipação. Então, quando a gente foi acionado para, vamos fazer a publicação de uma aplicação, né, que é uma coisa que já não é da área jurídica, que precisaria ser feito. Ou quando a gente precisou criar uma regra de acesso, que foi um dos poucos eventos que a gente realmente precisou mexer ali, talvez com um pouco do core business do negócio. Do resto do tempo, eu entendo que vocês como analistas e que entendem do processo, conseguiram agregar cada vez mais inteligência para o processo, incrementando a IA dentro da análise do contrato. Então, com as ferramentas que a gente está utilizando e criando esses pequenos gaps, vocês conseguem identificar ali os problemas que vocês estão tendo e esse tipo de coisa. E a Certatec, ela está ali só para apoiar. Então, um caso de uma publicação, um caso de alguma dúvida que seria técnica de visualização ou esse tipo de coisa. Sim, e assim, eu acho que outra coisa muito legal também é que esse produto, essa plataforma que nós desenvolvemos, ela é uma plataforma para a nossa equipe usar. Então, ninguém mais sabe das nossas dificuldades do que a nossa equipe. Então, se a nossa equipe pode usar e melhorar a plataforma de forma autônoma, eu não enxergo coisa melhor do que isso. Por quê? Quando a gente tinha um problema, acho que até hoje, porque hoje a nosso acompanhamento de processo, ele não é feito, não somos nós que mexemos. A gente ainda não migrou isso 100%. Então, quando nós temos uma dificuldade naquele que foi desenvolvido pela área de tecnologia e não por nós,
Quando a gente esbarra em alguma coisa, a gente tem que entrar em contato com eles ajudam a gente, ainda que o suporte seja rápido, existe essa troca de departamento. Agora, uma plataforma ou, enfim, um projeto que foi iniciado com IA dentro do nosso departamento, nós temos autonomia de melhorar ele da forma e dentro dos parâmetros que nós estabelecemos de segurança e tudo isso de informação. Nós conseguimos mexer nesse projeto e na hora que trava, um exemplo básico, tinha tipo assim, clique aqui. E aí o clique aqui estava em branco e o botão era branco também, então não aparecia, você não conseguia ver. Falei, Thiago, eu não consigo sair disso. Ele foi lá, abriu o código, mexeu um negócio e outro, pronto, resolveu. Entendeu? Então nós trazemos para eles casos que a gente não consegue resolver. Mas a operação e subir essa plataforma, fazer ela ficar funcional, isso está completamente na nossa mão, entendeu? É como se eu tivesse um documento Word que eu só fosse editando, só que trazendo isso para uma realidade muito mais avançada, que é uma plataforma, entendeu? E eu acho que o mais legal de tudo isso é ele dá o poder para o usuário que tem o insight, tem a ideia e quer incrementar. Então a gente não cria alguma barreira. O que a gente faz é pegar essa ideia, validar essa ideia e colocar essa ideia basicamente para teste dentro da própria equipe. E aí a gente consegue expandir isso. Então é muito legal porque acaba virando um sistema vivo, onde ele começa a ser incrementado ao longo do tempo. E o mais legal é o que o Vitor comentou. Como eles entendem das dores deles, eles conseguem aumentar cada vez mais a qualidade daquilo que eles estão fazendo. Então, daqui para frente, o que eu entendo é que o Vitor vai acabar desenvolvendo uma plataforma muito maior do que o que ele imaginou ali como primeiro insight, né? Então é até legal da gente voltar daqui a alguns meses e olhar para a plataforma, porque muita coisa, quando começar a ser colaborativo, vai tornar a plataforma muito mais rica. Exatamente. E que legal, né? E a importância dessa troca, né? Porque eu vejo duas coisas importantes: empoderamento de todas as áreas do grupo e autonomia, né? Porque eu concordo com você no sentido de, se eu construir essa lógica que está na minha cabeça, é fácil de você ir lá no lugar certo e ajustar, né? E inclusive é mais fácil de contar com apoio, porque você já sabe aonde você travou e vai, né? Então é um processo que facilita para todas as áreas envolvidas aí, né? Isso mesmo, exatamente. E até, inclusive, eu acho que uma coisa que é muito importante deixar claro é assim, eu tô aqui falando, né? Mas tem uma equipe que está de contratos e da nossa área tributária do escritório mesmo, que na própria cabeça das pessoas já está, eu entendo que cada vez mais claro que nós estamos desenvolvendo isso e qualquer necessidade que nós tivermos e passou do meu limite aqui de conhecimento de inteligência artificial, eu tenho uma equipe técnica, uma equipe de tecnologia, a CertaTech, como um apoio para ajudar a gente. Então, essa mentalidade, né, ajustar a mentalidade de você tem uma IA para você usar, você pode ir usar ela, mas você tem a tranquilidade de saber que existe uma área que vai te dar o suporte caso você esbarrar. Você parar ali e não conseguir mais andar, entendeu? Perfeito. Não vai parar o projeto, né? Não vai parar o projeto. Legal. Você está tendo autonomia, mais autonomia ainda, de utilizar e montar o que você tem de ideia, o que o departamento traçou como objetivo. Mas existe uma área por trás que pode te dar todo o apoio no momento que você precisar, entendeu? Tiago, esses dias a gente estava conversando sobre letramento. Mas o que é isso no mundo da inteligência artificial? É que no mundo da inteligência artificial, o letramento não é só sobre tecnologia, ele é sobre pensar com IA. É como você pode tomar algumas ações de como você vai mapear um processo, como você vai identificar que aquele processo realmente precisa de IA, como você vai fazer a execução, qual a escolha da melhor IA para fazer a execução daquele processo e permitindo que o usuário consiga aprender com isso, com esse processo todo. Por quê? Hoje, a gente vê muito o que eles falam sobre o tempo que leva para poder sair uma nova tecnologia. E quando você lê muitas matérias do Vale do Silício, você vê muito eles falarem sobre 6 meses, 7 meses. Então, que é a ideia de dog years, que eles chamam, né? Que é um ano de cachorro. Que basicamente a cada 7 meses os caras estão inovando, estão lançando uma coisa nova. Ou você aprende e entende esse lifelong learning de aprender continuamente e estar se renovando, você vai conseguir encaixar qual é a melhor ferramenta ou qual é a melhor tecnologia ali no meio do caminho para que você consiga fazer isso. E o mais legal, agora é de maneira natural. Não é mais um cara ter que aprender um algoritmo ou alguma coisa desse tipo. E sim é usar esse algoritmo da melhor forma possível. Excelente. E você teve que usar o letramento também durante esse processo? Letramento? É. Com certeza. Acho que a partir do momento que você está utilizando a IA, você precisa, né, pensar, por exemplo, o termo literacia, que é o termo que a gente até conversou. Esse termo ele vem para inovar um pouquinho a nossa concepção
certo? A nossa concepção do que é você interpretar um texto, por exemplo. Quando você aprende na escola, né? Interprete o texto a seguir. E aí tem lá um texto, e aí você olha para esse texto, tira conclusões dele e faz ali um resultado. Hoje, o que esse tema de literacia envolve? Envolve muito bem a literatura. Aquilo que a gente aprende no dia a dia ali, como interpretar o texto, ou enfim, como que eu faço um texto, tudo, como eu faço tudo isso usando IA, certo? Então, muita gente já ouviu falar de prompt, muita gente já ouviu falar de engenharia de prompt, que é literalmente isso, com o conhecimento que eu tenho. Como que eu troco essa ideia com a inteligência artificial? E aqui falando de uma maneira mais leiga, né? Eu acho que o Thiago vai ter uma forma mais técnica de falar, mas eu comparo muito esse termo literacia com literatura. Exatamente por isso. Por exemplo, na escola a gente aprende literatura e a gente aprende, por exemplo, Camões, que fez um livro gigante, Os Lusíadas, onde todos os versos eram sonetos, decassílabos, enfim, tinha uma estrutura muito bem pensada. E você fala, nossa, como o cara dominava a língua, né? Como o cara dominava a linguagem. Então, você entende muito de português, você entende muito. Hoje, com a inteligência artificial, isso vem mudando. Eu sinto muito essa mudança no meu dia a dia, porque eu uso para tudo inteligência artificial, quanto para o trabalho, enfim. Você tem uma perspectiva hoje de que, como que eu domino a... Hoje eu não preciso saber, assim, fazer uma redação aprendendo tudo aquilo que eu aprendi na escola. É muito importante você saber tudo isso, mas se você souber também, você ganha um superpoder. Se você sabe usar a inteligência artificial e conversar com ela e extrair dela o melhor que você pode, o melhor que você consegue, isso aí vai te colocar 1000 casas à frente. Eu acho que a literacia ela entra um pouco nisso. Então, é como que você pergunta, como que você tira conclusões, como que você extrai ali da inteligência artificial, como que você entrega um contexto, como que você faz tudo isso. Acho que tudo isso você tem que aprender. É aprendizagem contínua, constante e como você aprende a fazer uma redação? Escrevendo, lendo. Como você aprende a fazer isso com a IA? Conversando, testando, usando prompts e melhorando prompts. E acho que é meio que esse o caminho. Não dá para se resumir a estudar sobre o assunto, né? Você vai ter que aplicar, vai ter que conversar. Vai ser estranho no começo, aí você vai aprendendo, né? Enquanto você ensina, você aprende durante, né? Então, que legal. Acho que a gente tem muito conceito de estudar. Aí chega uma hora que você aprendeu, você levou 5 anos estudando, por exemplo. Direito mesmo, faculdade, você fica 5 anos estudando para um dia aplicar. Levando essa em consideração isso que o Thiago falou, né, da vida de cachorro, dog years, né, anos de cachorro, que é a inteligência artificial, falam-se 1 ano para 7, né, do cachorro. Cara, em 7 anos, se você for esperar 7 anos para aplicar alguma coisa na inteligência artificial, esquece, você tem que aplicar todos os dias, tudo, toda hora, entendeu? Excelente. E o mais interessante de tudo isso é que por que eles chamam muito de dog years e a ideia de anos de cachorro? É porque imagina pro nosso lado, que a gente está só consumindo inteligência artificial, e para eles que estão criando e inovando. Se a cada 7 meses eles têm que se renovar, se um grande player que nem OpenAI ou Microsoft, eles acabam tendo que se renovar porque algo novo saiu de um novo player ou alguma coisa assim desse tipo, faz com que novos produtos começam a nascer. Então a gente vê agentes autônomos, a gente já está falando sobre agenciação, sobre multi-agente. Se a gente falasse hoje, se a gente fizesse esse podcast lá no início do ano, a gente estaria falando sobre como fazer engenharia de prompt. Agora a gente está no final do ano e já está falando que engenharia de prompt é extremamente essencial para a vida e que você já tem que começar a falar de agentes. Ano que vem a gente já está falando de trabalhar com multi-agentes, como fazer a IA falar com a IA para ter o melhor resultado. Não vejo a hora desse assunto, hein? E eu acho que, assim, todo esse assunto, né, eu acho que ele, trazendo até para o nosso foco aqui, que é conversar sobre isso, justamente porque tudo isso precisa de um norte, né, onde eu quero chegar, como eu chego aonde eu quero chegar. Acho que eu trago muito esse exemplo porque foi o que aconteceu comigo e vem acontecendo comigo. Uma pessoa que não é da área de tecnologia, como que eu posso maximizar essas ideias que eu tenho, ou enfim, essas dores que eu tenho na nossa área, que esses 2 cases que eu trouxe são dores que a gente tinha, dores que o nosso cliente tem, dores que a Certacom tem, né, em demandas, como o caso dos contratos que a gente trouxe agora. Como que a gente pode pegar essas dores e maximizar a solução nelas? A IA ela é uma porta assim, que está escancarada para a gente fazer isso. Mas eu não sei, eu não entendo exatamente. É um passo de cada vez. Você aprende a fazer um prompt, você aprende ou qual ferramenta eu posso usar, como eu posso usar, o que eu posso pedir, que aí
Tudo isso que o Thiago falou, a hora que você for ver, você já está usando esse multi-agente, já está fazendo tudo isso, porque é uma coisa que com um grupo de pessoas se ajudando, dando suporte um para o outro, você vê que isso vai se maximizar automaticamente. Você não vai precisar pensar lá na frente, o negócio vai fluir. De forma natural, né? De forma natural. Tem que usar então, né? O recado prático é, comece a usar agora, né? Depois a gente vai estruturar, vai criar condições, né? Treinamentos, isso daqui é só uma primeira provocação, né? E assim, eu ouso dizer que... Ouso não, né? Porque todo mundo sabe. Não é que tem que usar, todo mundo já está usando. É como você está usando. Você está usando o ChatGPT. Você tá, eu tô. Tá todo mundo usando. Cada um que está ouvindo isso aqui, enfim, todas as pessoas estão usando. Copilot, ChatGPT. Todo dia sai uma IA nova que você pode usar. Tudo bem, você pode usar todas as IAs. Mas como que nós, como grupo, vamos trabalhar juntos e tendo objetivos tal, e implementando IA nisso, se nós não conversarmos, chegar, vamos usar essa IA então para fazer isso, a gente monta um projeto, vai usando. Isso precisa ter, esse alinhamento. É igual eu voltar uns anos e falar, nossa, eu estou usando uma ferramenta muito boa, onde eu faço planilhas, se chama Excel. Tá, hoje a gente tem planilhas compartilhadas, onde todos usam, e nossos dados estão baseados nessas planilhas compartilhadas, entendeu? Eu acho que a IA vai ser exatamente isso. A gente tem que conversar, a gente tem que compartilhar projetos, a gente tem que trabalhar junto, utilizando dela, porque todo mundo já usa, certo? O mercado já usa, os concorrentes já usam, todo mundo usa, entendeu? E eu acho que o principal case que a gente vai acabar construindo aqui é diversas soluções vão nascer de diversos especialistas. E como orquestrar isso e como fazer tudo isso se conversar vai fazer com que a Certacom comece a tomar a postura de uma empresa voltada a IA, uma IA Company. Porque é só a gente unindo o potencial de todo mundo e o principal, unindo todas as ferramentas para que a gente consiga ter um acompanhamento, a gente vai conseguir trazer indicadores, porque os especialistas vão estar olhando para esses indicadores de uma maneira mais geral. Por quê? Eles são capazes de criar os próprios indicadores, analisar os indicadores de cada área, entender cada dores e, com o grupo, levar essas dores para o grupo e conseguir construir novas soluções. Vitor, você colocou um ponto muito importante que, na prática, todo mundo já está utilizando. Seja para suas necessidades pessoais, no seu celular, aqui dentro, várias ferramentas, né? E eu diria que, se não tiver uma ordem em relação a isso, em vez de benefícios, a gente talvez teremos um problema desafiador como estrutura corporativa, né? Na minha visão. E eu queria fazer essa pergunta para o Thiago. Thiago, de que maneira a gente organiza isso para que a empresa, né, ela realmente tenha esse ganho de um controle da informação, que a gente potencialize todos nós em relação a isso, mas de maneira segura, confiável, ética, dentro das regras de compliance, por exemplo? Como você citou anteriormente, eu acho que é muito legal a formação de um comitê de IA. Porque aí a gente consegue montar um comitê multidisciplinar, onde a gente pega um recurso de cada área, consiga discutir e mapear todos esses problemas de cada área para identificar qual a melhor IA a gente vai colocar para cada uma delas, porque cada setor tem a sua particularidade e a sua especificidade, e com isso a gente consiga, ali mapeando esses problemas, implementar a IA de maneira responsável e segura para o Grupo Certacom. Excelente, né? Então, um comitê que a gente pode implementar, Vitor, a partir de agora, por exemplo, né? Então, a ideia aqui é trazer uma provocação, né, para os líderes, né, da gente começar a discutir isso, né? E aí até uma pergunta, né, Thiago? O líder, né, o gestor, será o responsável por esse comitê, por exemplo? Como seria isso? É que normalmente quando a gente forma um comitê, o líder ele serve para dar o direcionamento. Então ele dá a visão, ele traz o que ele precisa e depois de mapear as dores, a gente encontrar um replicador dentro do time. Então a gente pega uma pessoa que não é normalmente o líder e a gente faz com que ela aprenda como implementar a IA e consiga replicar internamente esse conhecimento para todos depois que o comitê tiver mapeado ali qual que é a melhor dor ou qual que é a melhor oportunidade de enquadrar a IA ali dentro. Excelente. Então o primeiro passo, então, né, Vitor, é organizar esse comitê, né? Sim. Eu acho que esse comitê, ele põe em prática muito uma coisa que a gente ouve muito falar no mercado, né? Você pega todas as empresas, porque assim, Manuel, eu sinto muito que as empresas, Big Techs, enfim, todas as empresas grandes e de relevância, elas já estão com a IA implementada no negócio delas, mas todas estão numa fase meio... O que estão fazendo, né? O que estão fazendo? Como que está o negócio? Você vê assim, as pessoas que vão em eventos falar sobre IA de empresas grandes... Você vê eles falando muito a mesma coisa. Então, o sentimento que dá é assim, tá todo mundo meio que na mesma página, sabe? E qual que é uma coisa que é unânime, todos falam? Isso não é terceirizável.
né? Você não pode passar isso, olha, eu vou pegar um cara aqui da minha equipe que, sei lá, tá meio ocioso, enfim, vou pôr lá para falar de IA com o pessoal. Não, porque isso diz respeito ao seu core, ao core da sua área, entendeu? Então, quando você vai solucionar uma dor com IA, não é que não tem mais volta, mas é assim, você começou a construir um castelo, certo? Que é um castelo que vai ajudar você na produtividade, é um castelo que vai te ajudar em muitas das coisas. Mas se você continuar com a sua operação paralela àquilo, não faz sentido, entendeu? Então, quando a gente fala de um comitê, de ter lideranças e de ter pessoas ali nesse comitê que, de fato, ditam o rumo, ou enfim, estão à frente aí desse planejamento, essas pessoas elas são peças-chave na implementação de IA no departamento delas, entendeu? Então, usando de novo o exemplo, você pega o gestor ali de uma área que lida dos contratos. Se o gestor não está engajado naquilo, se o gestor não está pegando as dores com as pessoas e colocando isso dentro de uma ferramenta funcional que vai otimizar tempo, vai reduzir de 3 dias para 10 minutos, um SLA, esse tipo de coisa, não faz sentido você implementar IA nesse departamento. Se for ficar só com um grupo ali de pessoas que vai fazer um negocinho ou outro, entendeu? Então eu acho que isso precisa de um comitê, porque precisa de alinhamento e precisa de KPI. Então, por exemplo, todo mundo tem que mensurar com o tempo como que está sendo o êxito, não digo nem em ROI, não é isso, mas mensurar se aquilo está sendo eficiente, se aquilo não está sendo eficiente, o que precisa ajustar e assim melhorar a produtividade, melhorar o engajamento da equipe, enfim, melhorar o que precisar ser melhorado. Excelente. Então, pensando em fases, etapas, né? Então a gente já teria que fazer uma provocação com os líderes, né? Para a gente juntos construir esse comitê, que naturalmente não vai ficar sobre a gestão dele, mas não sobre a operação desse gestor, porque ele vai ele vai sugerir alguém do time que vai ser responsável por isso e replicar isso para o time. Eu vejo isso como muitas oportunidades para essas pessoas que levarem esse conceito para a sua própria área, né? E eu acho que o melhor em cima de tudo isso é o empoderamento do colaborador. O colaborador ele vai ter a capacidade de pegar um problema que ele tem no dia a dia e transformar esse problema em uma ferramenta ou unificar dentro de uma ferramenta única todos os problemas daquele time. Então, pegando vários insights, você vai ver que novas ferramentas, igual a ferramenta que o Vitor criou, vão começar a nascer. E depois a gente vai estar falando ano que vem aqui de como a gente está unificando isso em uma coisa só. Exatamente. Eu acho que agora é a hora dos departamentos, de todo mundo participar. Eu acho que isso não é um negócio, fizeram um comitê, o pessoal está organizando. Não. Depende de cada um, de cada departamento, para isso acontecer. Não vai ser o Manuel que vai implementar a IA na empresa e o Manuel está cuidando disso tudo. Não. O Manuel pode promover um encontro que as pessoas vão falar sobre isso e cada um criar a sua diretriz, suas metas ali, mas isso depende de cada área. Exato. Isso é uma construção em conjunto, né? Mais uma vez, aqui é só uma provocação, mas com certeza isso dentro do grupo Certacom, né, com todos trabalhando juntos, eu tenho certeza que os próximos anos a gente vai para um outro patamar. Sem dúvidas nenhuma. Estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do nosso CertaCast aqui dentro da Certa University. E para finalizar, primeiro eu queria agradecer a presença aqui do Thiago, deu uma aula sobre essa introdução, né? Esse é só o começo, né, Thiago? Daqui a pouco você vai trazer uma dica aqui, mas eu queria até aproveitar e agradecer também o Dr. Vitor, que case de sucesso, parabéns, vai ser o primeiro de muitos, porque não para por aí, né? Não é algo final, é algo que vai continuar e crescer e se desenvolver. Mas eu gostaria que cada um de vocês me desse, não para mim, mas para todos vocês que estão participando, que estão assistindo, uma dica, pelo menos uma dica de implementação, um próximo passo que cada um poderia fazer na sua área. Tá, eu acho que assim, se eu fosse dar uma dica para alguém hoje dentro da empresa, da Certacom mesmo, sobre a IA, eu falaria o seguinte: nós já avançamos muito até aqui. Nós somos uma empresa bem estruturada, uma empresa que sempre se preocupou com procedimento, uma empresa assim que tem procedimentos sérios. Não à toa nós temos ISO 9001, ISO 27001, são ali selos, né? Certificados, né? São certificados que mostram essa seriedade com processos aqui dentro. E a inteligência artificial nada mais é do que você pegar processos, criar automações, criar insights, criar tudo isso. Então, assim, se você hoje quiser pensar, poxa, como eu uso a IA no meu departamento para o que eu faço? Olha primeiro para o seu procedimento. Olha para a ISO 9001 que você fez e provavelmente acabou de atualizar, porque vai ter auditoria em dezembro.
que você faz aí, como que é o seu fluxo e o que você poderia melhorar nesse seu fluxo utilizando a inteligência artificial, entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo, quando a gente vai falar de criar um programa, criar alguma coisa voltado com IA, é assim, qual que é o fluxo que eu levo para chegar no objetivo? Então, surge a demanda, eu sigo um caminho e entrego aquilo que eu preciso. O surgimento da demanda, ele é sempre o mesmo. Então, eu vou de novo trazer o meu exemplo. Eu preciso de um contrato e eu preciso entregar esse contrato. Hoje eu uso um SLA de 5 dias para entregar esse contrato. Como eu posso diminuir esse SLA para um dia? Para, enfim, aí quem sabe minutos. Como que eu posso diminuir isso? Trazendo segurança, trazendo validação humana daquilo. Como que eu posso fazer? Não tem como eu chegar nessa conclusão sem trazer um procedimento. Sem olhar o meu procedimento. Redesenhar o meu procedimento. Entender onde que estão os gargalos. Poxa, tá difícil aqui. Ó. Do procedimento sempre tem uma parte que é mais complexa, uma parte que trava. Entendeu? Como que eu posso destravar isso aqui usando a inteligência artificial? Então, acho que o primeiro passo para você usar a IA no seu departamento é isso. E você já tem, assim, eu posso falar que, na minha opinião, que não é uma opinião técnica e validada por Harvard, mas, na minha opinião, tendo o procedimento, você já tem 60% do processo feito. O resto é aplicar IA, e para isso a gente tem aqui pessoas e áreas que vão ajudar muito. E o comitê, que foi mencionado também, que vai exatamente ajudar nesse momento, tá? E, Thiago, também até quero terceirizar um pouco dessa pergunta que o Manuel fez para entender, assim, que outras dicas, incluindo essa do procedimento e tal, a gente pode usar, a gente pode ter, né, para usar a IA de forma inteligente, mais inteligente do que a gente vê hoje no mercado. Eu acho que o uso da IA, ela vai muito pelaquela regra dos 80-20, né? Você tem que pensar muito bem o que você está querendo fazer para que você tenha somente 20% de execução. Então, pensar em IA é basicamente você utilizar as principais IAs que você tem de mercado para te ajudar a pensar, para fazer esse driving de você trabalhar a sua ideia e elaborar muito bem a sua ideia para que você elimine esses gargalos. Eu acho que quando você fala de ISO, eu acho que esse é o principal diferencial da Certacom, pelo fato da gente já ter todos esses procedimentos mapeados, a gente conseguir transformar isso em tecnologia. No final é só isso. É você pegar um processo todo mapeado, criticá-lo, como a própria ISO pede e diz que a gente tem que fazer isso constantemente, mas agora com um recurso a mais, um super-humano ali que está ajudando você a construir novas ferramentas e novas soluções. Legal. Eu acho que essa resposta é muito boa para quem sempre pensou, não viu um motivo da ISO. Acredita que a primeira vez que eu cheguei na Certacom para trabalhar aqui, eu sentei na mesa e o gestor da época me deu a ISO. Assim, papel com a ISO. Aí eu comecei a ler e eu fiquei, cara, o que é isso? Eu não estava entendendo muito bem. Aí eu comecei a ver e, assim, ganhei muito tempo vendo o que o departamento fazia, quais eram as tarefas entregues, tal. Então, assim, você vê que um leigo, que não sabia absolutamente nada, conseguiu olhar ISO e entender do que se trata aquilo. Ou seja, foi me dado contexto. Inteligência artificial, ela é baseada em contexto. Se você não tem contexto, se a IA não tem contexto, ela não sabe do que você está falando. Então, melhore isso para mim. Escreve isso sem anexar um documento, sem nada. Ela vai falar, talvez ela vai falar, mas isso o quê, Vitor? Você quer que eu melhore, entendeu? Então, se você já tem uma ISO, você já tem um contexto. Meu procedimento ele é assim, ele é assado, tal. Então, isso já te traz um universo de possibilidade, de insight, de automação, enfim. Aí o céu é o limite e cada dia triplica o potencial dela te ajudar, se bem usada. E outros exercícios que o pessoal mesmo pode fazer é pegar a própria ISO da área, mandar para o ChatGPT e perguntar, cara, quais insights eu consigo tirar daqui de dentro, né? Me dê 10 insights ali do que eu posso fazer para melhorar o meu processo. E isso é muito legal porque é onde a pessoa está realmente aprendendo, né? Porque aí ela vai guiar o cara, esse processo aqui talvez encaixasse inteligência artificial. Ou se a pessoa é muito crítica, né? Ou muito curiosa, ela vai sentir que muitas coisas ela consegue até melhorar o próprio processo, sem depender da inteligência artificial. Só criticando aquilo que está como documentação feita ali já. Exatamente, né? E inclusive esse é um gancho já para um próximo podcast, né? Então, gostei muito das dicas, né, que vocês deram aqui, que se resumiu em para aplicar eu preciso de um contexto, né? Eu preciso de o ponto zero, né? Então nós já temos isso por ser uma empresa com ISO 9001, com ISO 27001. Em algum momento, né, você vai ser auditado em relação a isso, né? Então, agora, eu gostei do que você colocou de ter um motivo para usar esse procedimento. Agora você tem um excelente motivo não apenas para tê-lo, para entendê-lo, mas como também potencializá-lo. Parabéns, equipe da qualidade, que sempre bateu firme na ISO, né? É verdade. Acho que agora
tá mais claro ainda por que a gente precisa de procedimentos bem determinados, bem fixados, enfim. E se você for olhar para o mercado, uma das maiores críticas da não execução da inteligência artificial é, primeiro, falta de organização de dados, segundo, falta de procedimento mapeado. Né? Então, eu diria que o Grupo Certacom já está ali com 2 etapas ali muito bem concluídas. Muito bem, gente. Então, chegamos ao final aqui de mais um CertaCast, o nosso podcast oficial aqui da Certa University. Nos vemos em breve no próximo podcast.